Maísa, com a observação dessas crianças dotadas, eu posso observar. Olá, estamos iniciando a gravação desta aula às 3h02 da tarde, do dia 2 de junho de 2021. Bom, esse trabalho pauta-se na apresentação que tem como tema termos essenciais da oração, como requisito para a obtenção da nota da segunda avaliação da disciplina de Tópicos de Gramática Normativa, ministrada pela professora Luísa Valdevino, né? E esse trabalho irei apresentar juntamente com a colega Leliane Dias Cavalcante dos Santos. Então, nosso tema é termos essenciais da oração. E para darmos início, nós vamos recapitular o que nós já aprendemos, né, nas aulas da professora sobre o que é os termos da oração. Bom, como a gente pode ver, a gente vai ter aí a definição do que são os termos da oração. Vai ser chamado termos de oração aquelas palavras ou aqueles grupos de palavras que vão possuir uma determinada função dentro de uma oração, né? Então, a gente vai ver que são palavras que elas vão ter algum papel importante dentro de uma oração. A gente vai ter aí como os termos da oração a divisão de 3 grupos, né, que são 3 tipos de termos da oração. A gente vai ter, primeiramente, os termos essenciais. O que são... Pronto, tá certo. Os termos essenciais. Em segundo lugar, os termos integrantes. E, em terceiro lugar, os termos acessórios. Então, a gente vai ver que cada um desses termos vai apresentar um papel dentro de uma oração. Primeiramente, nós teremos os termos essenciais. O que são os termos essenciais? Como o nome já diz, a gente vai ver que são termos que eles são necessários e importantes dentro de uma oração, dentro de uma frase. Então, nós teremos aí o sujeito, né, e o predicado, que vai dizer mais adiante aí no conceito de termos essenciais. Pronto. Nós vimos, né, que os termos da oração eles se classificam em 3 tipos, como Leliane mencionou, só que na nossa aula de hoje nós vamos nos deter apenas aos termos essenciais. Né? E o que são os termos essenciais? Os termos essenciais, nós temos aqui uma definição bem simples, são aqueles que servem de base, né, na construção da oração. Então, por isso que eles recebem esse nome. São essenciais, são importantes para a construção da oração. Né? Eles são a base para a formação de uma oração. Né? Então, quais são os termos essenciais? O primeiro termo essencial, nós temos aí o sujeito da oração. E o segundo termo essencial, nós temos o predicado. Né? Então, esses 2 elementos constituem os termos essenciais das orações. E agora vamos para uma definição, né, breve e sucinta sobre cada um deles. O que é o sujeito? O sujeito é o elemento sobre o qual se declara alguma coisa, né? Então, na estrutura da oração, o sujeito ele vai ser também o elemento que vai estabelecer a concordância com o verbo. Né? Então, o sujeito é aquele elemento na oração sobre o qual vai ser declarado, né, alguma coisa sobre ele, vai ser afirmado alguma coisa sobre esse elemento. Né? Então, ele vai sempre concordar, o sujeito vai sempre concordar com o verbo, tanto em número,
singular, plural, como também em gênero, né? Masculino e feminino, para que haja aí uma coerência no texto, né? Para que haja sentido completo na oração. E o que é o predicado? O predicado é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito, né? Então, vai ser aquilo que vai ser declarado, vai ser afirmado sobre o sujeito, né? Então, ele vai constituir-se aí como a soma de todos os termos da oração, né? Todos os termos da oração, com exceção do sujeito e do vocativo, né? Que não vai ser predicado nesse caso. Então, no predicado sempre vai existir a presença de um verbo, né? Na oração, para a gente identificar o predicado, a gente tem que atentar para o verbo, porque sempre depois do verbo nós temos aí o predicado, né? A partir do verbo. Nós temos aqui uma frase para melhor esclarecer, né, sobre o sujeito e o predicado. Uma frase não, na oração, né? Uma oração porque tem verbo e diz assim: os alunos chegaram atrasados novamente. Né? Então, a parte em azul constitui-se como o meu sujeito, né? O sujeito da oração. Os alunos, porque está sendo declarado algo sobre esse elemento, sobre esse sujeito. Né? E o que é que está sendo declarado? Que eles, os alunos, chegaram atrasados novamente. Né? Essa é a declaração feita sobre os alunos, sobre o sujeito. Né? Uma afirmativa. E essa declaração que é feita em cima do sujeito vai constituir-se como o meu predicado, né? Chegaram atrasados novamente. Vai ser o meu predicado, porque é aquilo que está sendo dito, né, sobre o sujeito. Então, vai constituir-se como o meu predicado. E percebam que o predicado ele é construído a partir do verbo, né? A partir do verbo chegaram. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho sobre o núcleo do sujeito. Então, nós vimos aí o sujeito e o predicado, né, como sendo os termos essenciais dentro de uma oração, e nós vamos aprender o que é o núcleo do sujeito. Aí nós temos a definição de que o núcleo é a palavra com carga mais significativa em torno do sujeito. Quando o sujeito é formado por mais de uma palavra, há sempre uma com maior importância semântica. Então, o núcleo vai ser aquela palavra que possui, né, um significado maior, né, um peso maior dentro daquela frase, né? O núcleo do sujeito pode ser expresso por substantivo, pronome substantivo, numeral substantivo ou qualquer palavra substantivada. Então, nós vamos ver aí no exemplo que o núcleo do sujeito, como já foi dito, é uma palavra que possui um significado maior, uma importância maior em torno do sujeito, né? Então, essa palavra ela vai estar em torno do sujeito. Aí nós temos um exemplo de uma frase que diz assim, uma oração: os prédios da avenida foram todos demolidos. Então, nós temos aí como sujeito os prédios da avenida e como predicado, como nós vimos, o predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito, foram todos demolidos. Então, a gente vai ver aí no sujeito, a gente vai identificar qual é o núcleo dentro, aí em torno do sujeito, os prédios da avenida, os prédios da avenida. Então, a gente vai ter aí como núcleo prédios, né? Porque a gente vai ver que é uma palavra que possui um peso, uma importância maior aí dentro. Se não tivesse essa palavra, a frase, o sujeito não seria identificado e a frase ela ficaria incorreta, né? Então, aí a gente vai ter prédios como sendo o núcleo do sujeito.
agora a gente vai ver os tipos de sujeito. Existem alguns tipos de sujeito e a gente vai trazer aqui, abordar um pouquinho sobre cada um deles. Nós vamos ver o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, o sujeito indeterminado e, por último, o sujeito inexistente. Primeiramente, nós temos o sujeito simples, né? O que é o sujeito simples? Nós vamos ver que o sujeito simples ele é formado por apenas um núcleo. Pode ser constituído de uma ou mais palavras, porém apresentará somente um núcleo. Então, é por isso que é chamado de sujeito simples, porque só vai apresentar um núcleo, né? Nós vimos que o núcleo é aquela palavra que ela tem um peso maior, uma importância maior. Então, aí nós temos um exemplo, né? Maria faz caminhada todos os dias. Então, qual é o sujeito, né? A gente vai ver Maria como sujeito. E como sujeito simples, né? Porque na frase vai estar como sendo o núcleo da frase, a palavra de maior importância. A gente tem aí o restante da frase que diz, faz caminhada todos os dias. Então, o predicado, ele declara algo sobre o sujeito, que é Maria. Então, Maria vai ser o sujeito simples. O outro exemplo que nós temos diz o seguinte, o meu livro de português está emprestado. Novamente, essa frase ela vai possuir apenas um núcleo, que é o que constitui um sujeito simples. Nós temos aí, como sujeito simples, a palavra livro. O meu livro de português. Então, o livro vai estar como sujeito simples. Certo? O próximo tipo de sujeito que nós vamos ver é o sujeito composto. O que é o sujeito composto? O sujeito composto é quando ele é formado por mais de um núcleo. Então, aqui vai ser diferente do sujeito simples. Nós vimos que o sujeito simples ele é formado por apenas um núcleo, ele apresenta somente um núcleo. Já o sujeito composto vai apresentar mais de um núcleo. Na frase abaixo diz assim, Eduardo e Mônica foram ao cinema. Por que é sujeito composto? Porque possui mais de um núcleo. Nós vamos ter aí Eduardo e Mônica como sujeito, né? Aí, como possui mais de um sujeito, mais de um núcleo, aí vai ser chamado de sujeito composto. O próximo tipo de sujeito é o sujeito oculto. O sujeito oculto é aquele que não aparece na frase de forma explícita. Nós temos a frase, nós podemos dizer e saber que esse sujeito ele está ali. A gente só não pode vê-lo, né? Como diz aí no enunciado. A gente identifica o sujeito oculto através da desinência do verbo, como nós vamos ver aí nessa frase abaixo. Nós temos a seguinte frase, estamos muito orgulhosos de você. Então, a gente vai observar o verbo, qual o estado do verbo, né? Estamos. A gente vai ver aí, né, a desinência do verbo. Esse verbo, estamos, está na primeira pessoa do plural. Então, qual é a primeira pessoa do plural? A gente vai ver que é nós. Então, o sujeito oculto aí é nós. Só lembrando que o sujeito oculto, ele é identificado, ele pode ser identificado através do verbo da frase. Ele só não estará explícito na frase.
Pronto, gente. Partindo para outro tipo de sujeito, né? Nós vamos ter aí também o sujeito indeterminado. E como o próprio nome já diz, né? Não se consegue identificar, não se consegue determinar o tipo desse sujeito na frase, né? Então, como diz a definição, é o tipo de sujeito que não pode ser identificado na oração. A gente não identifica ele nem pelo contexto do enunciado, né? E nem pela flexão de número pessoa do verbo. Ou seja, o tipo de sujeito indeterminado, a gente não pode identificar ele nem pelo contexto, né? Nem no que me diz a frase, pelo que me diz a frase, nem pela forma que está conjugado o verbo, né? Isso é em suas flexões de número, singular, plural, de gênero, masculino e feminino, né? Ou seja, esses suportes, eles não vão me fazer identificar o sujeito indeterminado, né? Porque, como o próprio nome já diz, é indeterminado. Ninguém sabe ao certo. E eu trouxe aqui uma frase, né? Que diz: alguém quebrou o vidro da escada, né? Alguém. Esse alguém aí constitui-se como sujeito, né? Indeterminado. Por quê? Porque alguém, ele é um pronome indefinido, né? Os pronomes indefinidos, eles têm essa função de trazer na oração esse sentido de não saber ao certo quem praticou a ação, né? Quem é o sujeito, né? Então, o meu sujeito, nessa frase, ele vai ser indeterminado, porque é constituído por um pronome indefinido, né? Alguém quebrou o vidro da escada. Sujeito, alguém. Predicado, quebrou o vidro da escada. Ninguém sabe ao certo quem foi que praticou essa ação de quebrar o vidro, né? Não há uma certeza de quem foi. Então, por isso que é um sujeito indeterminado. O outro tipo de sujeito, né, e o último que nós vamos analisar hoje, é o sujeito inexistente. Né? Como a gente sabe, o sujeito inexistente, ele ocorre no que chamamos de oração sem sujeito, né? Como o próprio nome já define, já nos mostra, né? É quando uma oração ela não tem sujeito. E essa oração, ela vai ser acompanhada por um verbo impessoal, né? E os verbos impessoais, eles não vão ser acompanhados de sujeito de forma nenhuma. Mas o que são esses verbos impessoais? Os verbos impessoais, eles podem indicar fenômenos da natureza, né, como principalmente utilizando verbos chover, fazer frio, fazer calor, né, utilizando essas expressões que denotam fenômenos da natureza, né, nevar. E também os verbos impessoais, eles trazem aí um tempo decorrido, né? Indicam tempo decorrido, algo que aconteceu no tempo, principalmente pela utilização dos verbos ser, fazer, etc. Né? E também os verbos impessoais, eles tratam e indicam também existência ou acontecimento de algo, né? Que já passou, o que vai acontecer, ou seja, a existência de alguma coisa, principalmente utilizando o verbo haver, né? Então, na oração sem sujeito, vai conter os verbos impessoais, e vai me dar todas essas indicações. E não vai ter, de forma alguma, sujeito na oração. E eu trouxe alguns exemplos para melhor entendermos, né? Nessa primeira oração, nós temos chove muito na região amazônica. Percebam que não há sujeito, né? Não há sujeito. O que há nessa oração é um verbo, ó. Um verbo que está indicando um fenômeno da natureza, né? Chuva, né? Um verbo chover. Então, chove muito na região amazônica. Por esse motivo, não tem sujeito, porque o verbo impessoal, no caso chover, ele não é acompanhado de sujeito. A próxima oração me diz: faz 2 anos que não vejo meus pais, né? Nós temos aí outra oração sem sujeito, né?
iniciada pelo verbo faz, que vai me denotar aí alguma circunstância, algum tempo decorrido, né? Faz 2 anos que não vejo meus pais. Ou seja, denota um tempo decorrido, né? Uma coisa que decorreu por meio da história, né? E na próxima oração nós temos aí, na minha família houve um caso parecido, né? Percebam que também não há sujeito. O que há é a presença do verbo houve, né? Que vai me indicar aí um acontecimento, né? Algo que aconteceu, alguma coisa que me direciona a um fato que aconteceu, né? E que fato é esse? Quando ele diz, né? Na minha família houve um caso parecido, né? Houve da ideia de acontecimento. Então, é um verbo impessoal, que também não vai ter sujeito. Pronto. Saindo um pouco do sujeito, nós vamos adentrar sobre a questão do predicado, né? Para entendermos que é o segundo elemento essencial que vai construir, né? Que vai formar uma oração. E lembrando que uma oração, ela pode não ter sujeito, como nós vimos, mas ela sempre vai ter predicado, né? É uma dica muito importante. Então, o que é o predicado? Como nós vimos, né, inicialmente, o predicado é aquilo que é declarado sobre o sujeito, né? É uma afirmativa que se faz sobre o sujeito. Então, os predicados, eles contêm necessariamente um verbo, né, como nós vimos, geralmente é iniciado a partir de um verbo, mas o seu núcleo pode ser tanto um verbo como um nome, né? Ou pode ser formado por um verbo e um nome. Né? Então, o predicado também vai ter núcleo? Sim. Da mesma forma que o sujeito, o predicado ele também vai ter núcleo. E esse núcleo, como diz aí, né, pode ser um verbo, pode ser um substantivo, um adjetivo, né? Pode ser os dois. Né? Então, a gente vai ver isso bem claro nos exemplos. Então, o predicado, ele, de acordo com o núcleo, né, que vamos identificar no predicado, ele vai se classificar em 3 tipos. Nós temos aí o predicado verbal, temos o predicado nominal e o predicado verbo nominal, que nós vamos ver com mais clareza nos próximos slides. Iniciando aí com o predicado verbal. Bom, nós veremos agora o que é o predicado verbal. O predicado verbal é aquele que apresenta um verbo como núcleo. Então, já foi dito que no predicado também existe um núcleo. Aí, como o nome já diz, esse núcleo será um verbo. No exemplo, nós temos a seguinte frase: nós caminhamos muito hoje. Então, aí a gente vai ter um predicado verbal. Caminhamos, né, como verbo. Aí a gente tem a questão do núcleo, que vai ser um verbo. Na próxima frase, a gente vai ter o seguinte: o cliente saiu satisfeito da loja. Então, a gente identifica o verbo saiu, e a gente vai ver que é um predicado verbal. Então, é justamente isso, né? Como já diz o nome, predicado verbal, a gente vai ter como núcleo da frase um verbo. Como foi dito, né? O núcleo é a parte principal, é aquela parte que tem mais significado, que tem mais poder semântico, né? Dentro da oração. Porque sem o núcleo, a oração ela não vai ter sentido completo, né? A gente pode perceber, se tirarmos o núcleo aqui de qualquer uma das frases, a oração, quer dizer, vai ficar sem sentido, né? Por exemplo, o cliente, se eu retirar o saiu, que é o meu núcleo, e dizer só, o cliente satisfeito da loja, não vai ter sentido, né? Por isso que saiu vai ser o núcleo.
é a palavra com carga semântica maior, né? O próximo Predicado tipo de nominal. predicado que nós teremos é o predicado nominal. Então, é o tipo de Predicado nominal, predicado. eu Oi? acho que... Isso, pode continuar, Lilian. É o tipo de predicado que tem como núcleo um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou uma locução adjetiva. Nesse caso, vai ocorrer verbo de ligação e predicativo do sujeito. Então, nós teremos na frase um predicado nominal, o núcleo, que pode ser um substantivo, adjetivo ou locução adjetiva. Nós temos como exemplo a seguinte frase: Jéssica está feliz. O estar será o verbo de ligação entre o sujeito, né, Jéssica, e feliz. Então, se não tivesse esse verbo aí, esse verbo de ligação, a frase ela ficaria incorreta. Então, a gente vai ter feliz como o predicado nominal, como núcleo, né, que no caso é um adjetivo. Será um adjetivo. A próxima frase, Alice é muito inteligente. Nós temos o verbo de ligação é e temos inteligente como o representante do núcleo, né, que será também um adjetivo. Então, o predicado nominal será identificado o núcleo como sendo um substantivo ou um adjetivo. Ou uma locução adjetiva também. Na próxima frase, a gente vai ter João parecia tenso. Parecia vai fazer o papel de verbo de ligação. Parecia tenso. Então, nós vamos ter aí um exemplo também de núcleo, né? No papel do predicado nominal. Pronto. O próximo tipo de predicado é o predicado verbo nominal, né? Que se define como aquele que vai apresentar dois núcleos. Um núcleo verbal, que pode ser um verbo transitivo ou intransitivo, né? Só para lembrar, um verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento, né? Para ter sentido. E o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, né? Por si só, ele já traz o sentido completo e amplo, né? E esses verbos eles vão expressar uma ação. Então, o predicado verbo nominal pode ser constituído por um núcleo verbal, por um núcleo nominal, né? Que pode ser tanto substantivos, adjetivos ou locuções adjetivos. Locuções adjetivos é quando tem mais de um adjetivo, né? Todos juntos. Ou pronominal, né? Quando aparecer pronomes que vai atuar como predicativo do sujeito ou do objeto a que ele se refere, né? Então, nós temos aí um exemplo de predicado verbo nominal. Daniel cantou emocionado a música, né? Nós temos aí cantou, que é um verbo intransitivo, né? Um verbo intransitivo porque não precisa de complemento, por si só já dá para entender que Daniel cantou, né? Daniel cantou. E emocionado. Emocionado vai ser o outro núcleo, né? Um núcleo que vai ser que vai fazer parte da oração. Né? Então, Daniel cantou emocionado a música. Emocionado é uma característica, né? Indica uma qualidade, uma ação de Daniel, que ele cantou emocionado. Então, esses dois núcleos esses dois termos vão ser núcleo da oração. O próximo é a próxima frase, oração, na verdade. O cachorro correu feliz pela sala, né? Nós temos aí o sujeito, o cachorro,
e o predicado correu feliz pela sala. Qual vai ser o núcleo, né, desse predicado verbo nominal? O núcleo vai ter aí, nós vamos ter um núcleo verbal, né, constituído pelo verbo correu, que também vai ser um verbo intransitivo, ou seja, não precisa de complemento, né, para ter um sentido. Simplesmente o cachorro correu, né, e pronto. Correu feliz, né? Nós temos aí outro núcleo, que é o núcleo nominal, representado aí pelo adjetivo feliz, né? Correu feliz pela sala. Então, é isso. O predicado verbo nominal vai indicar, vai me dizer que existem dois núcleos no predicado, né? Tanto o núcleo verbal como o núcleo nominal. O núcleo verbal tanto pode ser um verbo transitivo como um verbo intransitivo, né? E o núcleo nominal pode ser tanto substantivo como adjetivo, né? Como nós vimos no exemplo. E agora nós vamos falar sobre o predicativo, né? Que vai ser constituído a partir desses tipos de predicado que nós analisamos, né? O predicado nominal e o predicado verbo nominal. Uma dica: só vai existir predicativo nesses dois tipos de predicado: no predicado nominal e no predicado verbo nominal. No predicado verbal, não vai existir predicativo, né? Mas o que é o predicativo? O predicativo, ele vai atribuir qualidade ou estado ao sujeito ou ao objeto a que se refere, né? Por isso que o predicativo ele vai se dividir em dois, né? Nós vamos ter o predicativo do sujeito quando este estiver relacionado ou se referindo ao sujeito, e o predicativo do objeto, né, quando estiver se referindo ao objeto. Então, para uma melhor definição, vamos trazer aqui o conceito de cada um. O que vem ser o predicativo do sujeito? Ele indica qualidade ou estado do sujeito, né? Através de quê? Através de um verbo, que pode ser tanto um verbo de ligação ou um verbo, né, transitivo ou intransitivo. Então, para exemplificar, nós temos aí a frase: Mônica está triste, né? Então, sujeito, Mônica, predicado, está triste. Nós temos aí um verbo de ligação, que é o está, né? Nós temos aí o verbo de ligação, está, porque ele vai interligar, né, as duas, o sujeito e o predicado. E nós vamos ter o predicativo do sujeito, que é constituído por triste, né? Triste, ele está qualificando o estado do sujeito, né? Mônica está triste, né? Então, por isso que ele vai ser o meu predicativo do sujeito, justamente porque ele está dando qualidade, né, ao sujeito, que é Mônica. Vai identificar, vai definir, né, indicar, na verdade, um estado, não é nem uma qualidade, né? É o estado, como se encontra Mônica. Ela está triste, né? Por isso que vai ser o meu predicativo do sujeito, o adjetivo triste. E sempre no predicativo do sujeito vai haver um verbo de ligação, né? Ou um verbo transitivo, ou um verbo intransitivo. O outro tipo de predicativo é o predicativo do objeto, né? Então, o predicativo do objeto, ele vai indicar uma qualidade ou um estado do objeto, né? Por intermédio de quê? Por intermédio de um verbo transitivo, né? Não é um verbo intransitivo, é por intermédio de um verbo transitivo, ou seja, um verbo que não um verbo que precisa de complemento para ter um sentido, né? Então, nós temos aí na frase: eles julgaram o criminoso culpado, né? Nós temos o sujeito, eles, e o predicado, julgaram o criminoso culpado. Então,
podemos perceber que julgaram é um verbo transitivo, né? Eles julgaram. Um verbo que precisa de um complemento para ter um sentido, né? Julgaram. Julgaram o quê? Ou julgaram quem, né? Ou seja, fica uma oração vaga. Quem julga, julga alguma coisa, né? Então, por isso que é um verbo transitivo, que vai identificar o meu predicativo do objeto. Então, criminoso. Criminoso, eles julgaram o criminoso, vai constituir-se aí como sendo o meu objeto, né? Que é a quem se refere, né, o predicativo, que no caso é culpado. O culpado, ele está qualificando, né? Ele está caracterizando, tendo aí a função de adjetivo do criminoso. Culpado está se referindo a criminoso, né? Eles julgaram o criminoso culpado, né? Um criminoso que é culpado. Então, por isso que culpado vai constituir-se aí como sendo o predicativo do objeto. E quem é o objeto? Criminoso, né? E, por fim, nós temos aí uma dica. Bom, para encerrar essa aula sobre os termos essenciais da oração, a gente trouxe uma dica. Não se separa por vírgula o sujeito e o verbo do predicado. Então, a gente viu aí nos exemplos o sujeito e o predicado. E a gente trouxe aqui como dica a seguinte frase: Suzana acordou mais cedo hoje. Aí a gente vê que está separado por vírgula o sujeito do verbo, porém está na sua forma incorreta, porque, como disse a dica, não se separa sujeito do verbo com uma vírgula. Então, a frase correta seria: Suzana acordou mais cedo hoje, sem o uso da vírgula. Então, fica aí essa dica: não separar o sujeito do verbo do predicado com uma vírgula. E essa foi a nossa aula. É isso. Essa foi a nossa apresentação e encerramos por aqui.